bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas em Dia. E antes de eu apresentar a minha convidada, gostaria de explicar um pouco mais esse podcast. A gente vai falar aqui sobre gestão, sobre finanças pessoais. Trarei psicólogos, advogados, pessoas que deram certo na vida financeira, que não deram certo na vida financeira. Então, assim, vou trazer de todo esse universo. Quero conversar com bastante pessoas que tragam de forma real pra gente, para mostrar mesmo que deram certo, que não deram certo, o que a gente está fazendo. E a minha convidada de hoje é a Vivian Campanelli. Prazer não, né? Obrigada, mas prazer por estar aqui, né? Me sinto... Eu gosto das minhas convidadas e convidados, mas assim, eu tenho orgulho Acho que é por isso que eu falei, não, quero a Vivian, porque a trajetória profissional dela, a mudança de carreira que ela fez, é muito legal. E eu queria compartilhar com todo mundo a história dela. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada por me trazer aqui nessa oportunidade de repensar minha vida até, porque eu estava até comentando com você antes, que falei, nossa, acho que eu nunca parei para fazer isso, né? Quando eu convidei a Vivian, a gente trocou algumas ideias antes, a gente conversou um pouco e ela falou assim, ai, que legal, eu parei para pensar, né, o que eu quero contar, compartilhar e parou, né, te fez parar, pensar sobre... E você ficou feliz com essa reflexão? Fiquei, porque foi uma trajetória no começo tão dura pra mim, porque eu não era muito das mudanças. Eu era... Posso começar falando Pode, aqui? É isso que eu quero, vamos lá. Então, assim, vamos do início. Se apresenta assim, você é formada em quê? Você, né, o seu início, vamos lá. Eu sou formada em Direito, sou advogada. Você até hoje. Ainda? Não, coisas? não, assim, tem alguma coisa ou outra ali, mas assim, não. Na prática, não. Mas tem o AB. E... parecia que eu vivia numa caverna, assim, sabe? E analisar isso e ver como que eu saí desse direito, pra mim, foi descobrir a luz, né? Mas você sempre quis fazer direito? Relembrando, você tem seu pai, né? Sim, meu pai, meu avô, advogados. Então, era o mundo que eu conhecia. E eu queria ser boa no que eu fazia. E eu queria ser reconhecida como boa. Como sempre, só que a gente acha que tem que ser, né? Então, ser reconhecida como boa vem muito da família ali, me reconhecer como boa e tal. Então, quando eu consigo separar isso, eu falo, poxa, eu posso ser boa no direito. Eu seria uma boa advogada hoje, se eu estivesse atuando. Sim. Mas eu não estaria feliz. Não estaria realizada. Não estaria realizada. E aceitar isso, porque é muito difícil você largar uma estrutura ali, emocional, financeira, investimento financeiro feito ali. Você dedica. Eu passei muito por isso, assim. Você fica ali na faculdade, estudando, você investe seu tempo, seu dinheiro, né? Isso que você tá falando... Pra daí, de repente, mas não é isso, eu vou mudar tudo. E por que será que eu não consegui pensar nisso antes pra daí, né, ter investido no que eu faço hoje? Mas acho que é isso que é a vida, né? A gente vai trazendo um pouco da bagagem, dos nossos sonhos e desejos e que precisa dessas frustrações pra gente estar onde estamos hoje. E eu acho que a gente muda também, né? Nós também mudamos. E eu acho que, por exemplo, você tá falando da multiplicidade de convidados que você vai trazer aqui. A única coisa unânime aí é que todo mundo tem problema financeiro, né? Todo mundo. Seja o rico, seja o pobre, todo mundo tem problema financeiro. Todo mundo tem. Então, é muito difícil. Essa multiplicidade de pessoas e de oportunidades foi assim, poxa, eu preciso ser advogada? Eu preciso seguir nesse caminho? E eu até recebi um convite legal na época que eu tava numa fase muito de transição, assim. E eu falei, não. Eu falei, realmente, eu não quero advogar. O problema não é a minha estrutura, onde eu trabalho, o meu chefe. Não, o problema sou eu nessa carreira. Entendi. E aí eu fui buscar um outro caminho. Que é? Que foi, na época, o Vitu. Que foi. E ainda na verdade, porque eu ainda trabalho um pouquinho com isso. Já conto um pouco mais sobre isso pra você. Mas Inclusive, já fui sua cliente, Vitu. É verdade. E aí eu descobri que eu queria trabalhar com viagem, né? E, poxa, sair do direito pra trabalhar com viagem, você fala assim, mas foi uma coisa assim, natural, tipo, eu fiz uma viagem pra mim, uma amiga gostou, ou foi assim, não, agora eu vou trabalhar com viagem, para tudo e vou focar nisso? Ou foi meio... Que comigo, na minha carreira, foi ajudando uma amiga com as finanças ali, despretensiosamente, até que... Não, nossa, acho que tá legal, acho que eu vou profissionalizar isso. Como é que foi o seu? Foi um pouco de cada coisa. Primeiro porque eu sou muito intensa. Se eu faço, eu faço. Então, assim, eu precisava largar tudo e vou trabalhar com viagem. Só que, ao mesmo tempo, isso não funciona na prática. Não existe, né, como fazer. Financeiramente, não tem como. E também não tem como eu abandonar tudo que eu tava fazendo até ali.
Então foi uma construção. Mas aí eu já fazia de graça pras amigas. E ajudava em viagens. Eu sempre fui obcecada por esse mundo. E depois pensando em muita terapia, que eu percebi que eu, quando era criança, tinha em casa salas na minha cabeça imaginárias. Cada sala era um país, cada uma falava uma língua. Sabe assim, quando você vai ver o caderno, todo mundo colava princesa, boneca, colava países e tal. Então eu fui pensando mesmo, nossa, é aí, mas e aí? O que eu faço com isso? Né? E aí nasceu o Vitu. Tá. E aí, então tá. Aí você. Quando que você parou, Vitu? Viagens? Pandemia. Eu tava recém-mãe. E eu sempre quis ser esse exemplo de mulher múltipla, que não trabalhava só em casa. Nenhum dos méritos trabalhar em casa sim. O meu trabalho principal. Até porque tem mães que querem, mulheres que querem só fazer isso, tem mulheres que querem fazer. E aí, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, não dá pra eu ficar trabalhando de viagem. Eu fazia, minhas viagens eram viagens personalizadas. O Vitu é personalização de viagem. Nos 99% dos casos, viagens internacionais. Então, ali eu parei. Eu já tinha vontade de fazer algo online. O Marcelo, meu marido, trabalha com tecnologia. Então, tem um know-how ali de como fazer alguma coisa online e tal. Usar a inteligência artificial a nosso favor. Para dados e etc. Você queria online por quê? Porque você via como uma grande oportunidade? Via como uma grande oportunidade. Tanto pela pandemia em si. Tipo assim, você não queria ter uma loja de alguma coisa? Não, quanto pela oportunidade de atender o Brasil inteiro. Não precisar estar ali 24 horas por dia, né? Então, por exemplo, eu tô aqui falando com você, as coisas estão acontecendo. Né? Lógico, nem tudo é tão simples quanto parece. Sim. Mas, e aí surgiu um novo projeto, que é Habitar Casa. Que é Habitar, já vamos fazer propaganda. Essa não é a caneca oficial, mas nossas canecas já estão no forno, literalmente. Estão no forno, literalmente. Em breve estaremos com novas canecas, que é a da Habitar Casa. Isso. E a Habitar… Primeiro assim, eu queria criar algo online, venda online, o que eu vou vender. E aí a gente falava do que se vendia, tal. Falei, eu não vou trabalhar com coisa que eu não gosto. Se for pra trabalhar com coisa que eu não gosto, eu volto pro direito. Então eu precisava ser algo que realmente me apaixonasse, que me movesse, que eu soubesse que eu ia ter gás pra poder jogar toda essa intensidade minha ali. E aí surge Habitar. A gente tem um foco muito grande no artesanal, no cotidiano, em coisas simples, no processo. E assim como eu fazia em viagem, que eu personalizava, eu acho que eu trago isso para as peças da Habitar hoje. Tá. Que simplesmente são um reflexo da vida para mim, assim, sabe? Tá, deixa eu te perguntar assim. Então, quando você decidiu começar a Habitar, você tinha uma reserva financeira? Você não tinha? Como foi ir atrás de fornecedores? Teve muita pesquisa antes do lançamento? Ou, tipo, deu uma sorte, alguma coisa de encontrar? Como foi esse início? Empreender no Brasil não existe sorte, né? Não. Pelo contrário. Às vezes. Mas a gente estava em pandemia. Eu achava que eu ia pegar os produtos e eu ia revender. Bem simples. Bem simples. Vou tirar foto, vou pôr no site. Prazo pra montar, pra me entregarem. 6 meses, 8 meses. Então, assim, eu não tinha estoque, né? É um produto artesanal, deve ter muito pedido, depende muito da pessoa que tá ali fazendo. Eu fui assim, eu já tinha ideia do artesanal, mas achava que ia demorar muito mais. Então eu fui primeiro pro industrializado. Entendi. Falei, vão me entregar. Não me entrega, porque não tem matéria-prima, porque isso, porque aquilo. E aí, reserva financeira minha. E muito pouco do que eu tinha de pessoa física mesmo ali pra começar a restartar um negócio, porque eu não tava preparada pra abrir um negócio. Sim. Né? Então, você assim, tava pensando, mas eu acho que aí que tá. A gente esquece que tem que ter uma boa reserva, porque tem um investimento muito grande no início. E eu ainda consegui me salvar porque eu botei o marido no jogo pra trabalhar, né? Marcelo, vai, faz o site. Vai, faz qual que é o sistema. A gente estudou muito, né, por trás. Que legal, E pra poder montar. Então, assim, ele montou muita coisa da estrutura, esse custo a gente conseguiu reduzir. Meu investimento inicial financeiro ali foi mesmo estoque. Entendi. Falei, vamos começar com um estoque. E o resto vai ser muito orgânico. E você chegou a ficar negativa
Não. Financeiramente? Não, por causa porque disso? isso pra mim assim, é um pesadelo. Porque eu sou muito desorganizada financeiramente. Mas muito. Ai, que legal. Nós vamos chegar. Ai, eu achando legal. Uma história interessante. Não, peraí. É que assim, eu acredito que as pessoas não têm coragem de falar. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, assim, não teve um prejuízo financeiro. Não. Tá. Eu fiz um investimento inicial na Habitat, como pessoa física. E dali a Habitat anda sozinha. Foi. Uhum. E as primeiras vendas começaram a acontecer. E teve um momento que… Logo no começo, a gente… Acho que não tinha 3 meses. E veio um contato do estúdio da Panelinha, da Rita Lobo. Uhum. E aí eu falei, tá… Você é da Rita Lobo e eu sou Papai Noel. Tipo assim, óbvio, não. Ai, que legal. E aí eu falei, nossa, é isso. O online ele é bom. Vai, né? Não tem Online ele é fronteiras. bom. E foi mais ou menos por aí, assim, que eu fui vendo que, nossa, vamos, isso vai dando gás. Porque você fala, por exemplo, prejuízo, a gente tem o Correios. Que, tipo, é um sócio que te afunda. Porque quebra peça, por exemplo, as peças são frágeis. Tem muitas variáveis num negócio que não é simplesmente fazer roubada? peça. Já tive… Não. Eu já tive muita peça assim, quebra, você não recebe nada de volta. Aquela peça que demorou 6 meses pra fazer, que foi personalizada pro cliente. Chegou lá quebrada. Frustração do cliente que comprou, frustração, prejuízo, né, da empresa, enfim. Então a gente… são muitas dificuldades que a gente tem, além do óbvio, né? Que a gente enxerga ali. E a Habitat, então, assim… o online possibilitou isso da Panelinha, da Rita Lobo. A gente foi também convidada ali pra ter umas peças. Tudo compra. E não foi nada publi. Foi compra. Como será que foi parar? Você tem uma Google. ideia? Tecnologia. Ai, que legal. Tecnologia. E me conta mais. Daí não sei se você ia falar da Ana Maria, que eu sei. Teve restaurantes. Tudo Brasil. veio pelo online mesmo. Busca de Google ou Instagram, enfim. E, tava procurando peça de ardósia. Você tem peça de ardósia, então a gente precisa de uma bandeja assim, assim, assim. O Wesley Safadão tinha voltado a fazer show no pós-pandemia. Ela recebeu, a Ana Maria Braga, no mês você recebeu ele com umas peças de ardósia nossa ali na mesa. Depois teve o Caco Barcelos também, ela repetiu as mesmas peças. Ai, que legal. Da Panelinha foi uma coisa personalizada, a gente escolheu as cores. E tudo isso assim, você fala, putz, quebra do correio, tal, difícil. Aí vem alguma coisa e anima, sabe? Então, tem as dificuldades, tem os bônus e… E qual que é a parte mais negócio. difícil, você acredita, na gestão da sua empresa? É isso? O financeiro. O financeiro. O financeiro. E não tô falando à toa porque eu tô aqui, nada. Porque eu sou, assim… eu sou péssima com números. Mas, assim, péssima. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, por que eu sou péssima? Por que eu não sou melhor? Eu nunca tive essa educação. Nunca ninguém me ensinou a fazer isso. E eu não sei só se você, mulheres, né? de forma em geral… Às vezes… aprende a fazer tanta coisa. Poxa, eu também sou péssima na cozinha. Mas assim, por que a mulher não aprende a fazer bolo assim como aprende a fazer conta, assim como aprende… porque é saudável pra todos, é unânime. Todo mundo precisa cuidar. Mas eu acho que isso, assim, quando, nos anos 50, 60, não sei ao certo se essa é a data, as mulheres precisavam pedir autorização pros irmãos, maridos e pais pra poder ir trabalhar. Então tinha isso, começa aí. Quem que ia no banco? Eram os homens, a mulher era o quê? Ficar em casa. Então isso veio vindo até que não, né? As mulheres precisam… E as mulheres, assim, geneticamente, elas não são tanto dos números quanto os homens. Mas, onde eu passei, nas empresas que eu passei, que eu trabalhava no financeiro, eram mulheres. Por quê? Porque mulheres são organizadas. Então, assim, elas aprenderam sobre os números com aquilo que elas já tinham da organização. Mas também é uma falta que temos, né, na nossa educação, na infância, enfim, nas escolas, que não temos educação financeira e precisamos ter. E não se preocupe, porque estou aqui para isso. E eu tô acompanhando o trabalho que você tá fazendo com as meninas, com as mesadas e tal. Vou fazer com a minha também. Porque eu vou trazer elas para gravar podcast, né? Vou traz. trazer as crianças aqui. Traz. Mas, e o que é a dificuldade financeira? Qual que é a sua dificuldade financeira? Vamos fazer uma consultoria aqui agora. Consultoria. A Habitat, eu fiz um investimento inicial pessoa física. Hoje ela anda sozinha. Então, eu não faço mais aportes nela.
Mas eu não sei organizar, eu não sei quanto eu gastei, eu não sei quanto eu recebi, eu não sei entender qual que é a minha margem de lucro total, qual que é a minha margem de lucro com esse fornecedor, com aquele fornecedor. Eu vou pelo mood, pela vontade de fazer as peças. Você tem uma organização financeira, uma planilha, alguma coisa? Tenho sistema. Você tem um sistema. Tenho sistema e eu tenho anotações que, assim, desse sistema que me dá informações ali. Quando eu vou fazer recolhimento de imposto de renda, enfim, eu preciso dessas informações para poder lançar e é isso que eu tenho. Tá. A empresa, ela já te deu prejuízo? Não. Não. E como que você se remunera? Como é o Não seu me salário? remunero ainda. Não se remunera? Não. Mas Vai você tudo pra tira habitar. um negocinho, Não. vou pagar esse boleto com essa Não. conta. É tudo empresa? Tudo da empresa. Ah, parabéns, ó. Já é um grande começo. Porque o que acontece? As pessoas misturam. Mas exatamente por eu não saber o que Você fazer, já nem quer misturar. Eu não quero misturar. Entendi. Entendeu? Ah, você já tá Eu, na odeio, frente eu detesto dever, por exemplo. Eu detesto. Aham. Então… Inclusive, hoje eu coloquei nos meus stories que 25% das empresas que têm mais de 10 anos, acho que é isso, Eu vi. elas vão à falência por quê? Eu nem contei ainda o motivo. Mas é porque não tem… elas misturam as contas pessoais com as contas pessoais, contas da empresa. Não tem essa organização. Então, assim, e é muito fácil você se perder nisso. Então, já é um começo. Já. Você já tá, então E você já tá se organizado. acontece alguma coisa da pessoa física, a pessoa jurídica paga pra física e vice-versa, entendeu? E eu, quando compro isso, também eu não faço. Quando eu, por exemplo, eu quero te presentear. A pessoa física, Vivian, vai pagar para habitar. Você faz isso? Faço. Ah, ótimo. Faço. Parabéns. Não, mas é isso. Mas assim, por medo, entendeu? Aham. Assim, até por… Mas é assim, isso que tem que fazer. Aham. Eu, pela ignorância até, não, vamos fazer isso aqui que eu não vou tirar dinheiro da empresa. E aonde você quer chegar com a empresa? O que você quer? Você pensa assim, eu quero ter uma remuneração legal, quero que ela seja Eu quero que ela seja isso. mais independente. Que ela funcione um pouco mais sozinha, seja mais estruturada, maior, né? Óbvio, todo mundo quer crescer. E que eu consiga fazer… Porque produzir a cerâmica artesanal, que é o foco da empresa, né? Da Habitat, a gente trabalha muito focado no artesanal. Tem uma dificuldade imensa de logística, de tempo, de produção. Tudo demanda muito processo. E tem um custo alto, margem não é tão legal quanto industrializado normal, assim. Então, eu preciso escalar isso um pouco mais. Entendi. Entendeu? Fazer com que isso seja produzido de uma forma um pouco mais tranquila e organizada. E que financeiramente isso flua melhor. Lógico, alcançar mais pessoas. Enfim, a gente tem do Brasil inteiro. Então, a porta está aberta. E você nunca pensou em fazer essa cerâmica? Você já fez? Penso em fazer. Já era para eu estar fazendo aula, inclusive. Mas não deu tempo. Não, não dá tempo. E assim, por hobby daí seria. Porque com a pessoa física. Porque para produzir, para vender, é um processo realmente muito lento. Eu passaria, sei lá, 3 semanas para produzir uma caneca. Entendeu? Então, Como que é? Você sabe, assim, bem certinho, passo a passo? Sei. Por exemplo, assim, essa caneca, a pessoa tem argila, ela faz, e daí tem o que? Forno? Tem várias formas de fazer cerâmica artesanal. Tem por molde, tem por torno, igual do Ghost, que faz a mãozinha lá. E aí, isso é o torno. Tem simplesmente um manual mesmo, mas começa na argila. Né? Um bloco de argila. E aí, você vai amassar, abrir essa argila como uma massa de macarrão. E você vai moldá-la. Daí, esses moldes podem ser feitos de maneiras diferentes. E aí, tudo depende da peça, do que você quer dar. Um acabamento um pouco mais orgânico, sem forma, ou mais retinho. Sim. E aí, forno. Faz a primeira Quanto tempo queima. é esse forno? É um tempo curto ali. Tá, Só que daí, dali, ele vai para um processo de secagem do pós-forno. Sabe assim? Ele seca naturalmente, ele tem Deve forno. quebrar. Ele trinca. Aí, depois que ele ficou seco, você vai passar o esmalte. Porque antes é só argila. E daí, ele vai para forno de novo. Então, é um forno de altíssima temperatura. Um forno muito específico. Não é um forno de casa, entendeu? Então, é um processo muito… manual mesmo, sabe? Artesanal, é pra ser lento. A beleza tá nisso até. Nisso, E que mais que eu ia te perguntar? Vamos voltar a falar da Vitu um pouquinho? Por que não voltar com a Vitu? Ou vamos voltar, você faz, e por que você ainda não tá… Por que você não tá cobrando dos seus amigos? Eu estou cobrando, eu estou trabalhando no Vitu. Isso aí. Ele existe. Mas depois da pandemia, a gente reformulou algumas coisas. Então, hoje eu preciso do apoio de uma agência de viagens, por exemplo. Tá.
Antes era você e você. Antes era eu. E assim, é enlouquecedor e me demanda muito tempo. Então é alguma coisa que eu não consigo escalar. E eu também não consigo delegar, porque é personalizado. E é assim, eu sou obcecada por viagem. Eu ainda faço, atendo os E mesmos você trabalha clientes. diretamente com pessoas, que acho que é a dificuldade. É o desse meu seu grande negócio. prazer. Eu já acho… Mas é difícil. É difícil. Porque você tá terminando lá um roteiro e vem uma mudança, né? Tô atendendo, tava falando com você agora, tem uma família falando comigo no WhatsApp. Mais ou menos por aí, porque tô aqui, choveu, o que eu faço? Muda tudo que foi feito. E você entender a dinâmica. Você não sabe quanto tempo uma pessoa passa dentro do Louvre. Pode ser 2 horas, pode ser um dia inteiro, pode ser… Entendeu? Então, assim, o Vitu, ele traz as pessoas para perto do destino. Entendi. Então, assim, a Paris que você vai fazer não precisa ser a Paris que eu vou fazer. Então, como é que eu posso trazer para você a Paris que você vai gostar? Entendi. E você pensa em continuar assim? Eu penso em reformular o Vitu de uma forma que eu consiga atender mais pessoas. Ah, entendi. Vamos abrir uma agência, então. Contratar. Então, mas aí no personalizado, entendeu? Porque hoje em dia eu não faço… Eu fazia muito a estrutura da viagem. Que hotel que você vai ficar, que passagem você vai pegar e tal. E às vezes isso me toma muito tempo. Que eu podia estar atendendo mais famílias, mais pessoas no guia. O que vai fazer, onde vai comer. Que é onde eu sei flutuar. Meu conhecimento tá aí, entendeu? Você vai pra Toscana, eu sei quanto tempo você vai, que vinícola que você vai, onde o que é melhor. Já teve cliente que me ligou, falou: eu tô perdido na estrada, eu não sei se eu viro pra esquerda ou pra direita. Eu falei: compartilha a localização. Sério? Então é assim, sabe? Tá, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer continuar essa forma personalizada ou não? Porque acho que não dá. Não dá porque você Gostaria, não consegue mas escala, não dá. né? Tá, entendi. Então eu preciso reformular uma forma de continuar atendendo essas pessoas. E você já pensou em uma outra empresa? Já teve na sua cabeça uma outra empresa? Já, de viagem. De viagem? E de outro segmento, outro nicho? Não. Não? E a Habitat vai ter coisas diferentes? Tem outros projetos? O que tem aí? Habitat vai… Se tudo der certo, teremos mais cerâmica artesanal aí pra vocês. A gente vem ampliando as coleções, assim, né? Na verdade, como é uma peça muito atemporal, não existe coleção, né? Sim, Então, mas assim… a gama de produtos, talvez. Exato. O número de produtos vem aumentando, a qualidade dos produtos vem aumentando. Então, Ai, gente, eu tenho muita vontade de alcançar pessoas que gostam de viver o dia a dia, sabe? Nas pequenices ali. E que tenham um hábitozinho de segurar uma cerâmica artesanal na mão. Então, assim, eu acho que o projeto da Habitat, ele termina dentro da casa das pessoas. Ele não termina dentro da minha. Ele não termina em cima de uma mesa. Ele termina com vida em volta, sabe assim? Então, poder alcançar mais pessoas. Acho que esse é o projeto maior hoje da Habitat. Mudar hábitos. Ô, Vivian, você estuda o quê? Ou você gosta de ler o quê referente às suas empresas, assim? Você… Hoje, cerâmica. Cerâmica. Tô muito focada nisso, assim. Gestão, não? Não. E o teu marido, ele entra em alguma parte, assim? Ele fica muito metendo bedelho, assim, onde… Mete, né? Fato. Mas assim, ele me ajuda muito no operacional. Então, por exemplo, como ele fez o site, ele conhece… A gente tem 2 sistemas trabalhando por trás do site. Então, deu um bug, ele que me ajuda. Eu tenho que emitir algumas coisas em relação aos correios, por exemplo, para envios e tal. Ele que tá lá, olha, eu preciso disso. Às vezes ele viaja a trabalho. Eu preciso de você, tal. Então, assim, eu tenho ele, né? Não tô sozinha, absolutamente. Mas, de resto, sou eu na batalha ali, no front. Entendi. E o estoque você tem que ter um pouco de estoque ali com você. Tem. Você tem na sua casa que você tem? Hoje a gente mudou e aí eu tenho boa parte do estoque em casa, que facilita muito o meu trabalho. Mas não dá pra ter tudo ali. Então a gente tem um pedaço de estoque no centro da cidade. Pra poder… E daí eu vou trazendo pra casa, assim, conforme o de casa vai acabando, sabe? Assim, legal. Vou abastecendo eu achava de um que ficava outro. tudo na sua casa. E você pensa um dia ir pra uma loja física? Sim. Que legal. Mas não de uma forma… Não uma loja assim, que não eu uma tô loja. pensando. Não uma Entendi. loja. Tenho algumas ideias aí. Eu acho que a Habitat… Eu falo que a gente não vende… As coisas não precisam ser só coisas. Então, acho que teria que ser uma loja que não fosse só uma loja. Vamos falar sobre isso? Adoro. Vamos, ó.
A gente tava conversando, eu e a Vivian, e ela fez um post. Só para contextualizar, as coisas não precisam ser coisas. E ela fez um post esses dias falando da filha dela, que ela tem tudo e ela sabe que ela tem tudo ali. Eu até marquei aqui uma frase que a gente trocou e eu falei, me identifiquei. Coisas simples, vida simples, a ostentação está aí. Então, assim, vamos falar um pouco disso. Gosto muito desse assunto, quero que você... Porque isso faz parte da Vivian, né? Te conheço um pouco, acho que você é isso mesmo. E na educação que você traz para tua filha, eu acho que você também tem essa forma não tão rígida, mas na conversa. Então, vamos falar um pouco disso. O que isso trouxe na forma como que você conduz a Habitat, a tua empresa? Eu acho que eu aprendi com essa transição de carreira a ser um pouco mais leve e informal no meu dia a dia. Com isso, eu ganhei um afeto enorme, espaço e conexões muito grandes com as pessoas que eu mais gosto. Eu tenho amigas há 1000 anos, desde a infância. Hoje, minha família. E eu não posso pedir por mais nada. É isso. E eu levo aos meus negócios ali a minha natureza. E é por isso que eu gosto do que eu faço, né? Entendi. E as peças da Habitat refletem isso. Então, as peças são versáteis para usar de manhã, de tarde e de noite. Num jantar um pouco mais sofisticado, até dia a dia. No café da manhã, na segunda-feira, entendeu? Entendi. E eu acho que é essa vida simples que faz a nossa vida como um todo, né? Se a gente tá lá, no final da vida, quiser analisar, o que você vai vir não são os grandes momentos, assim. É como você se sentiu diante daqueles momentos. As pequenices. A vida tá nessas pequenices. Sim. E essa informalidade que eu acho que tem em todos os objetos da Habitat, eu acho que isso conecta, isso traz proximidade entre as pessoas e cria oportunidades. Porque eu falo assim, que não tem etiqueta. Essa etiqueta engessada da etiqueta do prato aqui, do talher. Meu, você já vai jantar, você já fica assim, será que eu posso levantar o prato agora? Será que eu posso levantar e ir no banheiro? Meu, isso desconecta, isso afasta. É verdade, você fica tenso, você não relaxa. E aí a gente também tem esse problema de... não podemos consumir. Podemos consumir, né? Não, a gente tem que... O menos é mais. O menos é mais. Beleza. Mas do que nós estamos falando, exatamente. Né? E aí eu falo, poxa, as coisas não precisam ser só coisas. Você pode comprar bem. Você pode escolher ter coisas legais dentro de casa. E fazer uma vida ao redor delas, como eu acho que é o caso da cerâmica artesanal da Habitat. Você vai levar vida ao redor da sua peça e isso vai ser uma peça com um afeto, com uma memória histórica ali em volta dela. Sua filha, no futuro, vai olhar aquelas peças numa viagem, vai falar, nossa, minha mãe servia o café nesse copinho. Eu tinha um prato dessa cerâmica aqui com o meu nome escrito. Então, essas pequenas memórias que ficam em volta das peças fazem com que elas deixem de ser coisas. Sim. E isso tem tudo a ver com a vida que eu levo, que assim. a gente quer, né, para os nossos filhos. Que sejam criadas memórias, né? Memórias, aqueles afetivas. Momentos. O que eu gosto é que você, às vezes, vai postar e você usa essa mesma caneca, você coloca os aperitivos e fica super legal. E também tá no café da manhã e também vai servir uma amiga. É isso que você gosta de... O produto que a gente mais vende na Habitat é o copinho de café. Boa pergunta. O copinho de café. Que você tem, que é de chá, na verdade. O chá, meu marido. Chá. Aquele que você fica criticando, mas ele é o mais vendido. É o mais vendido, tá? Fica a dica. Que legal. E é verdade, ele é para aperitivo, eu tomo café nele, ele nem é para tomar café, quer dizer, ele né? Mas a referência eu tenho medo de dar nomes aos produtos, pra ele. Porque você limita, parece, mas ele copo de chá para ter noção de tamanho. Porque quem tá comprando no online às vezes não sabe, né, para dar referência de tamanho. Então, uma quantidade que caberia. E você já lançou algum produto que não vendeu nada? Já. E daí você teve que tirar? Já, mas o bom da cerâmica artesanal, por exemplo, é que você não precisa produzir um estoque gigantesco. Em grande escala. E aí você vai testando. Prós e contras, né? Ô, Vivian, vamos falar um pouquinho agora da sua vida pessoal? Vamos. Toma um gole, respira. Eu queria saber como é a sua organização financeira. Você já me disse aqui que você não tem uma organização financeira. Mas eu achei que até tem. Justamente por você ter esse medo, você não fica endividada, você não fica devendo para ninguém. Isso é uma consciência financeira, então. Eu acho que eu tenho uma consciência, mas eu não tenho uma preparação.
Eu não sei organizar, não sei como fazer uma reserva de emergência. Eu não sei. Ah, tá, entendi. Já vamos, por onde começar. Já vamos resolver isso. E eu acho isso um conteúdo muito útil, inclusive. Pra que você faria uma reserva hoje? O que você acha? Bom, primeiro, você tem algum medo de alguma coisa? Primeiro, assim, na vida eu gosto de gastar em viagem. Então, assim, eu preciso. Se eu gasto tudo que eu tenho, eu não tenho dinheiro pra viajar. Começa por aí. Então, eu preciso ter uma reserva viagem. Sim. Preciso. E na vida, saúde mesmo, né? Acontece algum problema, alguma questão que eu preciso. Até um carro, bati um carro, por exemplo. Sim. Preciso ter uma reserva pra poder. Sei lá. Eu gosto de dizer que a reserva, desculpa te interromper, a reserva financeira nem sempre é para uma emergência ruim. Ela também pode ser para uma oportunidade. Também. Empresa, vai crescer, preciso de um dinheiro ali. Você pode usar a sua reserva de emergência e depois você continua a aportar mais dinheiro ali. Mas eu gosto nem sempre para coisa. Porque a gente sempre associa para uma coisa ruim, né? Mas eu gosto de falar da oportunidade também. Então você faria para isso, para uma saúde, para alguma coisa assim. E gostaria muito também de ter uma renda passiva ali acontecendo, né? Quem não? Mas enfim, não sei nem por onde começar. E aí a empresa ainda, então, não te dá nada dessa renda que você gostaria. Quanto tempo tem de empresa? 1 ano e meio. Nossa, pra mim que era mais. 1 ano e meio. Nossa, pra mim era muito mais. E quem cuida? Você tem uma divisão com seu marido nessa organização? Vocês têm contas separadas? Do vocês pessoal? Têm Temos contas separadas. Claro, porque a empresa tem a sua conta. Não. Não tô nem falando da empresa. Tô falando do pessoal mesmo. Contas separadas. Mas no meu dia a dia ali, falando do pessoal… eu tento ser a que poupa e ele o que banca, vamos dizer assim. Entendi. Ah, ótimo. O que é dele? O que é meu é meu, o que é dele é nosso. Basicamente isso. Mas assim, daí falta, ele fala, vamos gastando juntos, né? Sim. Faltou, vai da minha, entendeu? Da reserva, vai da reserva. E aí eu falo, olha, compramos isso, não compramos? A gente vai tomando essas decisões meio junto, conforme o que tem no momento ali, né? Então, a gente teve a gente mudou de casa recentemente, então… Vocês tiveram algumas conquistas, você dá pra dizer que foi devido a uma atitude financeira, uma organização financeira que vocês tiveram. E que exige da gente também, né? Até hoje. Você se considera consumista? Zero. Vida simples mesmo. Zero. Ai, você sabe, mãe… Minha mãe estiver assistindo, a minha mãe… Eu tenho uma briga com a minha mãe que é assim, eu por mim, eu vendi um monte de coisa na minha casa. Eu doava tudo. Olha lá, a Tatá tá lá rindo. Né, Tatá? Eu por mim, eu tinha… 3, nós temos 6 pessoas em casa, vai ser 6. Eu não gosto de ver aquele monte de coisa que ganhei de casamento, assim, por mais que eu tenha, né, um afetivo, mas não usando. Eu gosto de usar minhas coisas, mas é tanta coisa que não dá nem tempo de usar. E você é sua melhor visita, né? Assim, você fica um monte de porcelana lá guardada, com fios prata, de ouro. Que tem que ficar… Então, olha lá, Tatá, para de rir. Então, eu gosto dessa ideia. Você é zero consumista. Com o que você gasta mais? Viagem. E fora viagem? Se eu pudesse, gastaria mais. Eu acho que não tem fora viagem. Não tem fora? Não tem. Da sua filha, talvez? Talvez, mas assim, ainda não sou. Ainda não é? Não sou. Ela não tem 80 milhões de brinquedos. Agora ganhou um monte de aniversário e tal, mas assim, não é. Não é seu foco também. E o seu marido, você acha que ele é um oposto ou ele vai na mesma linha que você? Ele é mais consumista que eu. É porque eu sei que ele vai assistir, obviamente, né? Espero. Ele é mais consumista que eu. Eu que seguro. Você precisa disso mesmo? Você tá comprando? Não acredito que chegou, porque ele compra bastante online. A gente compra bastante online. Acho que muita gente compra online. Eu compro bastante. Mas precisa disso, precisa mais um disso, mais um tênis, mais um não sei o quê. Mas enfim… eu acho que é isso, a gente tem que usar, né? Eu acho que esse hábito de consumo, de uso, né? Consumo para uso, ele vem mudando há muito tempo, né? Eu acho que o metro quadrado de uma casa custa caro. Você vai pegar, comprar, montar um armário, custa mais caro ainda. Você vai deixar aquele armário, aí você fica olhando. Faz sentido esse armário cheio de coisa que eu não vou usar, que eu paguei caro no armário. Você já começa a rever, não quero mais essas peças. Então é meio por aí, sabe? Então eu tento fazer isso lá em casa também, mas… E você acumula algumas coisas? Você tem essa coisa de vou guardar, de memória afetiva? Não sei, eu acho que sim. Tem coisa da minha avó, por exemplo, em casa, que eu uso muito pouco, mas que vai ficar lá, não vou tirar. Mas que já usei, entendeu? Vamos fazer um chá, vou usar o jogo de chá da minha avó e tal. Um jogo de feijoada que ela tem, trouxe da Bahia, sei lá o quê. Sim, mas… Já tá em casa. Sei lá, uma roupa sua, mais antiga, que você… Tenho com esperança de usar novamente. Ah, tá. Mas não que você deixa ali aquilo…
Ai, porque eu não sou. Ixi, se precisar um dia voltar à moda, eu vou lá. Vai lá e pega de novo. E compra de novo. Então, zero organização financeira? Zero. Você tem uma planilha? Não. Nada? Não. É ali na cabeça? Como que você… Na conta, no extrato bancário. E como que você sabe, assim, boleto, o dia que vai vencer? Marido. Marido, é ele que organiza tudo. Você manda pra… E ele tem uma organização? Você acha que ele tem uma planilha, um caderno? Ou é na cabeça? Ele tem. Ele tem. Ele deveria usar mais, né, amor? Vocês estão pagando juros? Estão pagando atrasado? Não estamos pagando atrasado. Ele tem. E assim, boletos até da Habitat mesmo, né? Olha, vai vencer, me manda aí pra mim. Quais são os boletos do mês que eu tenho que agendar? Então, ele é meu apoio. Nós vamos fazer uma organização pra você. Eu vou te mandar. Nossa Senhora. Salva vidas. Ô, Vivian, nós estamos indo pro final. Você quer compartilhar mais alguma coisa que eu esqueci, que você acha interessante que o pessoal saiba da sua verdadeira… Porque eu gosto de trazer aqui, né, as pessoas reais. A Vivian já contou que ela não tem organização e tudo mais. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que a única coisa que eu diria, assim, acho que também que pode ser… Que eu adoraria escutar nesse processo meu de transição todo. Por exemplo, eu achava que eu vivia numa caverna. E quando eu olho e vejo a luz, né, eu não consigo desver. Então, eu acho que essa hora da gente entrar na caverna, fazer terapia, faz bem pra todo mundo. Muito. Procure a sua caverna, investigue, se questione. Que a hora que você vê a luz, você não consegue desver, né? E a gente pode ser múltiplo mesmo, de mudar de profissão. Sim. Né? Eu tinha muita vergonha de dizer, tô mudando. E a gente não precisa, né? Nós somos múltiplos. Eu posso ser boa em várias coisas. É que tem horas que vem… Eu não sei, eu falo por mim assim… Tem horas que vem a dificuldade no meu trabalho atual… Que você fala assim… Ai, gente… O que eu tô… né? Por que eu fui entrar nessa? Mas, assim, é porque tem a dificuldade… Porque eu não quero voltar… Então, dá a impressão de falar assim… Deixa eu voltar pro meu canto, pro meu mundo… E não, vamos… Eu não quero ser o que eu era antes… É assim mesmo… A vida, até onde eu… E acredito, é uma só. Então… Também. Você faz terapia há quanto tempo? Não estou fazendo. Não está fazendo? Mas fiz muito, muito e acho, assim, maravilhoso. É que eu acho que você chegou naquela fase em que você já consegue se… Eu consigo fazer umas digestões bem legais. Isso, autoavaliar, entender e parar. Eu tenho uma pergunta final, mas eu já sei sua resposta. Eu quero que você dê outra resposta. Vamos lá. O que você faria com 10 milhões hoje de reais na sua mão? Não ia viajar. Tá, você ia viajar pra onde? Viajar. Então tá, que estilo de viagem você faria? Eu ia mudar de país. Você iria? Mudaria. Pra onde você iria? Manteria a vida no Brasil, assim, uma estrutura. Tá. Pra poder voltar sempre. E eu mudaria pra Itália, sem dúvida alguma. Se eu pudesse escolher assim… O Marcelo iria também? Óbvio. Mas ele gostaria dessa ideia? Não sei. Sim, com 10 milhões. Óbvio, claro que ele iria. Eu tô indo, com mas 10 milhões, com 10 milhões, sim, ele iria, né? Ele iria. Mas você iria parar de trabalhar? Não. Você continuaria? Não, eu acho que eu faria… Ou nem que fosse um trabalho muito de hobby, assim. Mas, com certeza. Eu sou bem sonhadora, assim, sabe? Então, eu adoraria. Aonde você iria na Itália? Toscana, uma casinha, como que é? Sob o sol da Toscana. Sob o sol da Toscana. Coisa simples, vida simples. Vida simples, total. O italiano faz isso muito bem, né? Pratos muito simples, extraordinários. E com 3, 4 ingredientes que você fala, meu Deus, maravilhoso. Pãozinho gostoso, só um azeitinho, fechou. Um vinho bem cultivado ali. Você teria, assim, isso, Sangiovese. Ai, olha, maravilha, hein? Gostou? Posso te dar agora os 10 milhões? É agora que eu ganho? É agora. Esse é o prêmio da sua participação, obrigada. Esse agradecimento. Melhor momento da minha vida. Mas, Vivian, obrigada. Eu acho que a gente… né? Tinha muita coisa para compartilhar. Eu quis muito que você viesse, justamente por causa dessa sua trajetória. Para nós, mulheres… Eu digo nós, mulheres, porque é isso. Pra gente é um pouco mais difícil, porque a gente se cobra muito na maternidade. Será que eu fico em casa só cuidando da minha filha? Né? A gente tem filhas, mulheres. Será que a gente sai trabalhar? E daí se sai trabalhar, com quem que fica? A gente tem muitas questões internas que todos os dias nos assombram. Mas você foi lá e você mudou uma vez, foi pra Vitu, não é isso, mudou mais uma vez. Acredito que se não der certo, por algum motivo Habitat, você vai mudar de novo. Mas eu
te vejo empreendedora, não te vejo… Você também, apesar de ser essa vida simples, calma, mas tranquila, mas você acho que tem essa pegada, mas não vou ficar parada. Você não fica parada, né? Parada não dá pra Então, mim. quis trazer a Vivian por isso. Gosto muito da Habitat, gosto muito da forma com que você divulga seus produtos, essa coisa que a gente estava falando de multiplicidade da forma. E é isso. Obrigada. E espero que todo mundo goste. Curta, compartilhe. Amigas. Amigas, deixa um isso comentário aí. Obrigada, Vivian. Obrigada, Paulo. Eu acho que essa coisa do financeiro, assim, é um mundo novo. E nós, mulheres, voltando nesse tema, a gente sempre tem dificuldade de abraçar um novo mundo. A gente já tem muitos mundos para abraçar, né? E o financeiro… Nossa, é enorme, né? Então, a sua ajuda é sempre bem-vinda, viu? Ai, obrigada. Vamos conversar melhor sobre isso. Vamos. Obrigada.